Vamos fazer aqui agora a análise utilizando um código-fonte para a gente entender bem como funciona a transformada de Fourier e como que vai ser essa interpretação. Imaginemos o seguinte sinal, olha só. O sinal X que eu criei aqui, olha, que ele é claramente o formato de 4 senoides aqui, olha só. Uma senoide de amplitude igual a 5 e frequência igual a 50 vezes π. E essas 4 senoides aqui com amplitudes diferentes e frequências diferentes. Aqui ainda assim, olha só, eu coloquei 2 senoides que além da numa senoide pura eu vou ter aqui um fator de defasagem. A gente sabe que sempre que a gente soma um valor na nossa variável independente ocorre o deslocamento. No caso, esse deslocamento vai ser chamado de fase, é o que aquele sinal vai estar atrasado com relação ao eixo zero, né? É uma senoide que não iniciaria no ponto certinho no eixo zero, ela estaria adiantada, no caso aqui, ou atrasada. Enfim, nesse caso aqui, então, olha só, esse meu primeiro sinal imaginemos aqui, no caso eu conheço o sinal, eu teria essa característica aqui, olha, certo? Se eu aplicar a transformada de Fourier para esse sinal, o que vai acontecer? Olha só, aqui eu vou utilizar um algoritmo para calcular essa transformada, que é o algoritmo FFT, que vem de Fast Fourier Transform, ou transformada rápida de Fourier. É um algoritmo para calcular a transformada de Fourier. Então, ou seja, eu vou calcular a transformada de Fourier desse sinal X, certo? O que eu preciso obter? É interessante entender que quando a gente utiliza esse algoritmo, a gente precisa utilizar esse comando FFT Shift para fazer um certo ajuste, porque ele funciona de forma tal que os resultados dele ficam. O resultado que o algoritmo gera para a gente, os coeficientes não estão necessariamente na ordem. O que essa função FFT Shift faz é simplesmente alterar a ordem para que aqueles resultados fiquem na ordem da frequência. Na ordem da frequência. Então, ou seja, se eu chegar e calcular esse y ajustado aqui, se eu entrar nesse y ajustada, o que eu vou ter aqui, olha só, é um vetor, certo? De tamanho tal aqui, olha só, aqui ele tem 30 mil posições. Por que ele tem 30 mil posições? Porque o nosso sinal x, ele tem também 30.001 amostras. Então, ou seja, é um sinal que eu tenho, o meu t variando de 0 até 31 mil amostras, certo? Então o que está acontecendo aqui, olha só. Cada uma dessas aqui, olha, representa uma frequência. Então essa aqui é para a frequência de menos, aqui é 30 mil, então, ou seja, de menos 15 mil, menos 14.999, 14 mil. Então, ou seja, cada um desses valores que eu tenho aqui, olha só, eu tenho aqui um número complexo, certo? Se eu mandar plotar todos esses valores, o que a gente tem aqui, olha só, o que eu estou fazendo aqui agora, então, no meu editor, eu mando plotar aqui, olha. E como eu estou falando de número complexo, eu vou mandar plotar tanto a parte, o módulo desse valor aqui, ou seja, plotar o ABS, o valor absoluto, né? O módulo daquele número complexo, quanto também o ângulo formado quando eu tenho ali, no caso, o meu número complexo, qual que é o ângulo formado entre a parte real e a parte imaginária. Então o que nós obtivemos aqui como resposta vai ser basicamente isso daqui, olha só, vamos lá. Esse sinal aqui, olha, a transformada de Fourier, ela dá pra gente essas duas informações. A primeira informação é essa daqui, que é o quê? Que é basicamente o módulo. Então o que a gente tem aqui, olha só, são os coeficientes. Então eu posso perceber que, olha assim, olha, se eu não conhecesse aquele sinal do jeito que a gente conhece, eu consigo falar que aqui é o seguinte, olha só, eu tenho um sinal que eu vou ter uma amplitude aqui, olha, de 5 para uma frequência aqui, olha só, próxima de 50. O outro sinal aqui, olha, uma frequência próxima de 120, eu vou ter um sinal de amplitude igual a 2. Vamos ver se está batendo com o que a gente está vendo aqui, olha só. Olha só, a gente tinha um sinal de frequência igual a 5, de frequência igual a 50 vezes π, ou seja, 50 Hz, certo? Ou seja, frequência de 2, ó, amplitude igual a 2, frequência de 120. Ou seja, a interpretação que a gente enxerga aqui é justamente perceber que aqui, olha, aqui eu tenho exatamente a representação do que o meu sinal é, certo? Do jeito que está aqui, eu já conheço o meu sinal, então fica fácil. Mas essa interpretação ela vai ser importante para quando eu não conhecer do que é formato do meu sinal. Por exemplo, se eu gravar o meu som, se eu gravar o meu áudio aqui, eu quero interpretar como que vai funcionar essa gravação. A gente faz daqui para frente. Além disso, o que isso daqui fornece para a gente? Olha só, o nosso gráfico ele fornece para a gente também um gráfico de fase. Ou seja, aqui, olha só, nessa mesma frequência que eu tinha aqui, olha, a minha fase aqui, olha, era zero. Ou seja, o meu sinal não tinha fase nenhuma. Para esse meu sinal também a fase igual a zero. Diferente, por exemplo, para esse aqui, olha só, que a minha fase próxima de 200, a minha fase aqui, olha, é em torno de, aqui não fica muito claro, vamos ver, em torno de 2 que está aqui cruzando. Não, eu diria que é 1, por exemplo. Então, se a gente for analisar aqui o nosso caso aqui,
em torno de... aqui não ficou legal, aqui tá 40, na verdade, aqui seria em torno de 20, certo? Que seria a minha fase aqui. Mesma coisa aqui, olha, que é a fase em torno de 10, que é o que a gente tem aqui. Ou seja, aqui, olha, a minha fase aqui é 20, aqui o gráfico não está ajustado de forma legal, eu que coloquei no comando errado, mas a interpretação que eu encontro aqui para esse componente aqui, olha, que a minha fase aqui estaria em torno de 20, ou seja, ela não está em volta de zero, aqui, olha só, ela estaria aqui em torno de 20, certo? De forma semelhante, o próximo estaria em torno de 10. Aqui, olha só, nesse caso aqui, ele estaria em torno de 10, que seria o caso aqui nesse gráfico. Ou seja, a análise de Fourier vai servir para a gente fazer justamente essa análise. Fazer essa análise, quando eu estiver calculando a transformada de Fourier, o que eu estou querendo aqui, na verdade, é encontrar esses coeficientes, porque quando eu encontro os coeficientes, eu consigo encontrar exatamente quais senoides formam aquele sinal. Isso daqui vai facilitar para mim quando eu quero fazer uma análise diferente. Por exemplo, se eu estou falando de um sinal modulado, um sinal de FM, eu vou querer separar o que é a minha onda portadora e o que é a minha informação. Se eu estou falando de um sinal de rede, eu vou fazer a mesma situação. Eu quero separar o que é a onda portadora do meu sinal de rede, do Wi-Fi, e o que é a informação trafegada ali também. E além disso, também vai servir para a gente fazer uma série de análises. Por exemplo, se eu fizer, quando eu calculo a transformada de Fourier, por exemplo, de um sinal de energia, ao decompor esse sinal em várias componentes, eu consigo perceber, por exemplo, se aquele sinal está com alguns determinados ruídos indesejados para aquele sinal. É dessa forma que vai funcionar a análise de Fourier.